Fala pessoal, a gente começa aqui então o nosso último episódio do StudioCast, né? Foi uma jornada e tanto e a gente está muito feliz de estar aqui e não é um fim, né? É só mais uma etapa cumprida e em breve a gente começa uma nova etapa, vão vir mais novidades por aí. Mas hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Felipe Sereta, né? O Felipe ele é sócio e gestor comercial da Pleno, então seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, satisfação fazer parte de mais um episódio, né, aqui com vocês e vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o tema da vez locação, né. O Felipe que foi co-host já aqui em outra oportunidade, né, então é sempre bom receber novamente quem contribuiu e contribui tanto aí para as discussões. E também, né, tradicionalmente, a presença ilustre do Guilherme, meu sócio e como co-host aqui também. Pois é, né? Cresce rápido, né? Não sei. Tem lugares aí que eu não sei se cresce mais, viu? E a ideia do papo hoje, então, é a gente trazer um pouco de soluções inteligentes para a locação, né, Felipe? Falando um pouco do Pleno e como que toda solução veio a se tornar o que é hoje, né? Também antes da gente pular direto para esse bate-papo, eu queria agradecer aos patrocinadores, né, do StudioCast. Então, o Painel Imobiliário, o Pleno Sistemas, né, e o Vivendo de Vistorias. O Painel é o sistema de gestão para imobiliárias e corretores, 100% online, para gerenciar seus imóveis, de vendas, locação e seus clientes de qualquer lugar a qualquer hora. A Pleno Sistemas é a solução definitiva para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações, agilizando as vistorias e impulsionando a lucratividade das operações. E também o Vivendo de Vistorias, que é o guia prático dos vistoriadores de imóveis. Então, quem quiser saber mais sobre qualquer uma dessas soluções, é só buscar na descrição aqui do vídeo que vai encontrar mais informações. Aquela pergunta clássica, né, Felipe? Vamos começar tentando entender o que te trouxe até esse momento, né, que hoje tu tá como sócio, como gestor comercial da Pleno. Como é que foi a tua trajetória e o que aconteceu para tu estar aqui hoje, né? Excelente, Felipe. Meu xará, né, inclusive. Isso aí. Então, aproveitar, então, vamos iniciar, né, a Pleno, na verdade, a ideia do CEO, Eduardo Nadal, né, juntamente, eu cheguei um pouquinho mais à frente ali depois, uns 3 anos depois. Uhum. E, então, no momento em que eu cheguei na empresa, ainda eram 3, 4 funcionários, né? Então eu cheguei nessa parte para fazer a gestão, praticamente fazia tudo ali, né? E nesse quesito ali era comercial, atendimento, onboarding, financeiro, jurídico. Antes era coisa que o Eduardo fazia, né? E de fato, né, até eu faço uma brincadeira com o pessoal até hoje, né? Quando a gente faz esse tempo, né? Passa no tempo aqui, né? Antes a gente fazia tudo e ainda dizia, não, é só um pouquinho que eu vou passar lá pro financeiro, lá pro jurídico. É, tu mesmo. Já tinha aquela visão, sim, né? Sim. E hoje a Pleno atende a nível nacional, né? Então, desde corretores, administradores, imóveis, né? E imobiliárias também, que é o foco. E agora a gente entrou, já faz um bom tempo, que a gente abriu o leque, né, da vistoria, né? Então, é um caminho que anda junto com, né, a parte de locação, sim, né? Sim. Os dois. Tá no processo. Exatamente. E o Pleno, ele nasceu antes de vir a questão da vistoria, que é um pouco mais recente, não no sentido de algo novo, mas é mais recente no mundo da Pleno, né? Qual foi o início, a espinha dorsal, assim? Foi realmente a parte de locações, um sistema para locações, assim, para imobiliárias? Justo. Então, a ideia inicial era atender um âmbito geral à imobiliária, né? Então, desde a parte inicial ali da esteira, né, que é o atendimento, confecção de contratos, né, desenvolvimento ali da parte da vistoria e assim a gente vai falando da esteira, né, até outros pontos. Então, o que agregava junto do locação, que é o principal, né, ponto ali de ancoragem? Vistorias, né, que daí vem a calhar juntamente com locação, né, esse conjunto. E também alguns outros, né, módulos que a gente vai incorporando. Até aproveitando, né, o gancho, que, né, um dos patrocinadores fez esse convite, que é o Painel Imobiliário. E é nosso parceiro, no qual a gente também tem integrações com eles. Então, legal. Com eles e com mais outros, né, parceiros, mas que acaba facilitando o nosso cliente na ponta. Então, show. E o cliente hoje da Pleno, ele é imobiliário, mas não se limita à imobiliária?
Ele pode ser o corretor, né? Autônomo, corretor né? Exato, individual. isso. O administrador, até, inclusive de imóveis próprios, né? Às vezes se depara com pessoa que tem mais imóveis, né? E que quer fazer essa administração, então Sim. acaba que ele também tem esse leque, essa oportunidade, né? De fazer a administração. E a Pleno ela nasceu numa dor de mercado? O Eduardo era o corretor, era imobiliário? O Eduardo, na verdade, trabalhava numa empresa concorrente, né? E dentro da empresa não via, vamos dizer assim, opções para fazer o crescimento, né? O desenvolvimento de mais funcionalidades, mais integrações. Sim. Então nasceu dessa dor, né? De não estar atendendo o público, então resolveu, né? Criar dele. Exatamente, empresariar, no caso, né? Puxar para o seu lado e realmente atender essa dor do mercado, né? Na época. Sim. Hoje a gente passa de mais de 1.500 clientes no mercado, né? Então, realmente... A nível nacional. A nível nacional. E o grande diferencial foi também, né, aproveitando ali o gancho da pandemia, né? A gente desenvolveu mais outras funcionalidades, aconteceu bastante a parte de acordos, né? O cliente, né, teria que fazer aquele jogo de cintura, então a gente desenvolveu algumas ferramentas nesse decorrer, assinatura digital também muito em alta, foi na época ali, e isso acabou agregando mais ali no sistema, que a gente tinha já a espinha ali que era locação, vistoria, foi agregando alguns módulos, e hoje realmente quem está iniciando do zero, né, há quem tem aí uma carteira aí de mais de 2.000 locações, 3.000, 5.000 locações, atende tranquilamente. Vocês digitalizam todo o processo de locação. Exato. Do processo da locação até a vistoria. Exatamente. Desde o atendimento lá na ponta, né? Então, vai fazer o cadastro, né? Como ele é um RP, né? Um sistema 100% digital, né? Então, lá na ponta já consegue a captação dos dados, né? Dos seus clientes, a parte também do dono do imóvel, né? Então já faz o contrato de administração com o dono do imóvel, né? Entre outros pontos, né? Outras ferramentas que envolvem a esteira, né? Da entrega até a entrega da chave, né? Então, sim, entendi. Alguns pontos bem interessantes que a Pleno acaba, né, entregando nesse ponto. Em resumo, é um sistema prático, intuitivo e completo. Então, realmente, é essa a ideia que a gente quer que tem que ser, né? Eu acho que traz um pouco também da questão do dia a dia do corretor ou do gestor da imobiliária, né? Ele precisa de algo que vá facilitar. A gente olha para um sistema, às vezes, tipo, poxa, eu vou ter menos tempo agora que eu tenho esse sistema porque eu preciso ficar mexendo no sistema. E pelo contrário, né? Na verdade, o sistema está ali para te dar mais tempo para fazer outras coisas. O que tu acha nesse processo de locação, né? Falando um pouco das dores desse cara, do dia a dia. O que hoje talvez tome muito tempo de alguém que não usa o sistema e usando o sistema, ele economizaria tempo, ganharia tempo. Quais são os principais pontos assim que tu acha desse processo que são mais trabalhosos e que o sistema ajuda a melhorar? Excelente pergunta, Felipe. O sistema ele vem desde a análise de fichas, né? No caso, o candidato à vaga ali da locação, né? Que é o inquilino. A gente vem para uma parte de confecção do contrato, né, que isso acaba realmente demandando muito tempo, cláusula. Às vezes eu faço realmente a parte de reuniões com os interessados e aí eu sempre pergunto, como é que tu faz hoje? Eu pego meu modelo aqui pronto, qualifico. Então, na amostragem ali dentro do sistema, eu já consigo fazer com que o modelo dele já integre no sistema e ele mesmo já preencha todas essas variáveis, não precisa desprender tempo qualificando ali o contrato, já está pronto. Menos de 5 minutos ali, só o trabalho de validar, né, visualizar, né, e de fato depois ir para uma assinatura, seja física ali no cartório ou digital. Entendi. E como é que funciona a parte de cadastro de imóveis, de fato o banco de imóveis? Isso acontece dentro do Pleno também? Das opções de locação, dos imóveis que eu tenho disponíveis no meu banco. Também. Isso é algo que, quando tu falou antes de integrações, né, com outros sistemas, isso é algo que pode vir de outros sistemas ou é algo, ou ambos, né? Posso ter dentro do Pleno, pode vir de outros sistemas, só para entender essa lógica. Essa é a lógica bem relatada, né? Então, por exemplo, hoje entrou o imóvel da locação, o primeiro passo é transmitir para o CRM, que é a vitrine do cliente, nesse caso.
E aí depois, esses mesmos dados, eles são interligados, né? Então, não precisaria fazer um recadastro. Por exemplo, eu cadastrei ali o Guilherme no site, não precisaria fazer um retrabalho de cadastrar na Pleno. Ele já busca os dados, né? Mesma coisa no imóvel, os dados do imóvel, ele já busca, né? Entre outros pontos, né? A imobiliária que usa, então, por exemplo, o painel imobiliário, ele pode ter integração com o Pleno, e ali... Porque eu acho que o pessoal ainda usa muito o CRM de vendas como também uma esteira de locação, né? E eu acho que ali é diferente, né, a forma que tu trabalha o lead dentro de uma ou de outra. Exato, Guilherme. Então, nesse sentido, na ponta, o operacional vai sentir mais facilidade no sentido de já ter o cadastro e não precisar, né, desempenhar ali, recadastrar novamente as informações. Então, isso facilita bastante, né, essa nossa parceria, essa integração. Legal. E vocês integram com mais sistemas? Integramos com mais sistemas, né, CRM sites, e temos uma API aberta, né, então não se limita, né, somente a CRM site. A gente também tem integração com bancos, né, a gente tem integrações também com seguradoras, né, então isso é bem importante no âmbito geral ali da imobiliária. Sim, então é ecossistema aberto ali. Se o cara usa um CRM que ainda não integra, você tem a API, é só ali... A palavra que tu falou bem certinho, um ecossistema, né? Onde você tem todas as ferramentas unidas, né? E aí, de fato, não precisa, por exemplo, a imobiliária que volta e meia chega para nós, né? Na planilha. Aí, vou exemplificar, né? Aqui para vocês. Aí gera, faz todo o processo manual ali, né? O cliente, inclusive, faz ali o cadastro manual. E depois, né? Ele ainda tem que gerar cobrança, né, armazena, depois envia para o cliente todo mês isso. Então, imagina, esses são alguns dos processos dentro da imobiliária, né, nesse sentido da locação. Essa parte da cobrança tá dentro também do Pleno? Também, a gente integra com praticamente todos os bancos físicos e digitais, né, e isso facilita muito. Imagina você hoje fazer, né, nesse mesmo processo ali, boleto por boleto, um pouquinho, vamos chutar um valor baixo, 100 contratos. Então, tu tem que gerar 100 boletos por mês. Enviar esses 100 boletos. Então, essa integração já facilita muito ali a vida do cliente na ponta ali, né? Que vai gerar o financeiro, né? E então, ele já gera 200 cobranças em apenas um clique. Ou se ele quiser gerar 2.000 cobranças, conforme a carteira que o cliente ou a seleção que ele quiser, ele seleciona ali e, no caso... Já puxa, e provavelmente tu entrega também para o teu cliente um dashboard com essas métricas financeiras, né? Para tu conseguir ter mais agilidade e organização na hora de ver quem é que está devendo, cobrar ali eventuais... Exatamente. São pontos em que aí não teria necessidade de você acessar o banco e validar o fulaninho ali está devendo. Não, o sistema já traz, através dessa API, né, os retornos bancários. E ele mesmo também, ele pode ser programado para que sejam enviadas as notificações, né? Olha, passando aqui para informar que venceu o aluguel. Então, notificações automáticas, a gente acaba agilizando alguns dos processos. E você tem alguma coisa de inteligência artificial já dentro do roadmap, ou já usam dentro do sistema? Na verdade, a gente já havia comentado, né, um tempo atrás, né, que a inteligência artificial é mais de 30 anos, né, que realmente agora é o boom que o pessoal... Sim, agora todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas dentro do sistema a gente consegue ter algumas facilitações, né, que já entendem, por exemplo, esses recursos, por exemplo, do contrato, ele puxar as variáveis, entre outros recursos. Porém, indo de encontro à tua pergunta, né, a gente já está visualizando no mercado essa possibilidade do gestor, né, já estar, por exemplo, na rua, né, normalmente é o processo que normalmente está em um cliente, visitação, enfim, ele mandar uma mensagem no próprio WhatsApp, né, no próprio WhatsApp ou até mesmo dentro do aplicativo, né, da Pleno, olha, por favor, lançar tal cobrança para contrato XYZ, e ele mesmo já fazer essa inserção dentro do sistema e aí, de fato, agilizar esses processos. Legal. Um assistente inteligente ali. A gente falou mais cedo aqui, antes de começar, sobre Pleno Locações, Pleno Vistorias.
Eu queria entender assim mais, talvez formalmente, como é que o sistema se divide. Ele funciona a partir de módulos? São esses 2 módulos que existem, né? Locações, vistorias. Existe algum outro? Como é que é essa visão mais técnica do sistema, assim, em termos de funcionalidades? Ótimo. A gente teve uma sacada que foi dividir os módulos. Antes eles eram integrados. Então, por exemplo, a imobiliária do Guilherme, pode ser que ela não queria a vistoria, porque já teriam terceirizado, né? Então, nesse caso, foi bem casado no sentido de separar, né? Foi uma sacada bem interessante da gente separar. Já tem o cara que usa o Vivendo de Vistorias. Exatamente. E aí tem esse cliente que é específico da vistoria, tem aquele cliente que é imobiliário e também faz as vistorias. Então, a gente acaba, né, direcionando. Né? O Guilherme hoje quer locação e quer vistoria. Tudo numa plataforma só. Entendi. Legal. Uma coisa que às vezes eu fico me perguntando assim, essa parte de locações, quando a gente está usando um sistema para dar suporte, o principal desafio de quem está ali, no caso o papel da imobiliária, né? Será que é fazer uma gestão junto ao locatário, né? Ela usa o Pleno Locações de alguma forma junto ao locatário ou junto ao locador, ou é difícil separar assim, tipo, um é mais complexo que o outro, sabe? Porque às vezes eu penso que a parte mais técnica e a parte mais burocrática está mais ligada ao locatário, mas eu posso estar enganado. Então eu não sei se existe essa distinção dentro do sistema, locador e locatário, ou não. É uma questão mais única do imóvel mesmo ali dentro. Na verdade, o sistema, ele por si, ele já qualifica ali as partes. Né? Elas existem dentro do sistema? Por exemplo, o Felipe é locatário, o Guilherme é locador. Pode ocorrer que também o Guilherme, que é locador, seja também locatário, né? Tá. Ou outras funções. Mas a parte mais burocrática, na verdade, seria de você transmitir, né, essas informações para dentro do sistema. Depois que você tem essas informações dentro do sistema, aí o sistema realmente trabalha para você, né, com esses detalhes. Entendi. Então não existe... Acho que a minha pergunta, no final das contas, o objetivo era entender se existe algum tipo de acesso para essas pessoas. Exato. Então agora ficou mais claro, né, no sentido de que a gente consegue ter um acesso à área do cliente, seria isso, né, onde o cliente inquilino tenha acesso a boletos, pagamentos, a vistoria, documento contrato, chamados, ele pode fazer a abertura de chamados, né, que não... Aí chamados é mais bairrista aqui nosso, né? Sim. Tickets ou ordens de serviço, né? Ou manutenções, né? Então, a área do cliente vem para favorecer e também integrado ao CRM site. É bem interessante, que daí o cliente ele consegue acessar pelo site. A gente também tem um aplicativo nato pro tanto Android como iOS para o cliente, inquilino, locador acessarem as suas informações. Então, uma imobiliária que não aluga e quer começar a alugar, ela contratando Pleno, ela já consegue ter todo o caminho pronto para o que ela deve fazer no dia a dia ali para ter a parte de locação. Exatamente, não, a gente não trata só a tecnologia, né? Então, como a gente tem essa expertise de estar sempre conversando com imobiliárias, corretores, meio imobiliário em si, né? A gente consegue também estar fazendo algumas dicas, né? Algumas sugestões de como trabalhar na locação, né? Então, pegando esse gancho, vamos pegar 5 anos, né? Tu consegue visualizar mudanças nesse processo de gestão de locação? Como é que era feito, sei lá, 5 anos atrás, como é que é hoje? Teve alguma mudança já clara no mercado quanto a isso? Teve significativamente, né, através da pandemia, né, obrigou as imobiliárias, corretores a, né, sair daquele velho papel, né, do manual e buscar sistemas para justamente facilitar os processos, né, como um todo. Então, isso deu vamos dizer assim, de tecnologia, principalmente, foi só evoluindo. Exemplo, assinatura digital, 2020 ali, mais ou menos, não era tão comum, né? Hoje Sim, hoje é o mais hoje comum. É commodity já, né? Exato. Então, até inclusive é um bônus, né? Às vezes, né, pro cliente, né, facilitar. Né? Imagina deslocamento de trânsito hoje em dia, a parte também de
investimento, né? Então acaba sendo mais fácil, né, o processo da assinatura digital. Mas sim, teve uma evolução bem significativa, Felipe, da parte da locação, né? Os sistemas também foram evoluindo conforme as demandas, né, do mercado. E agora com a IA realmente, né, a tendência é cada vez mais, né, os processos serem mais facilitados. E tu acha que, obviamente, a gente tá olhando para trás, e tu acha que para frente tu acha que vai ter mais alguma mudança significativa? Porque a gente vê o mercado e coisas estão sendo apresentadas e por exemplo, daqui a alguns anos dizem que vai ser todos imóveis tokenizados, né, venda digital e tal. Tu acha que na locação vai ter alguma coisa nesse sentido? Ou tu vê alguma disrupção grande para acontecer no mercado de locação daqui para frente? Eu acredito que sim. A gente vê adaptações em todos os meios da saúde, tecnologia, imobiliário, enfim. Então, a tokenização é um ponto no episódio anterior, né, que é bem interessante. Aprofundar, né, tudo, agora, por enquanto, é um terreno desconhecido. Sim, de todos, é inclusive, bastante. né? Então, com certeza, o corretor que já estiver mais... A imobiliária, né, vamos dizer assim, estiver mais atenta ao mercado, consegue, sim, né, desfrutar desse gancho, né, desse gap, né, da tokenização. Mas acredito que principalmente o humano, né, o interpessoal, Sim, né, sim. a conversa, o desenvolvimento é o principal fator que vai fazer diferença e já vem fazendo diferença na Pleno. Posso dar como exemplo. Claro. Sim, no futuro a gente está voltando atrás, né? Exato. Cada vez mais a gente digitalizando. perde a dependência, não é nem a dependência, a necessidade de dedicar tempo a tarefas que uma inteligência... Não queria usar de novo a palavra inteligência artificial, porque parece uma coisa que fica banal, né? Mas uma inteligência mecânica ali, né? Um computador, uma inteligência, enfim, consegue resolver questões racionais, lógicas de cálculo, né? Até, não necessariamente só cálculo, mas processos lógicos que tu tem é bem claro o melhor caminho. Cara, bota uma máquina a pensar em qual é o melhor caminho. Porque humanos, quando a coisa é óbvia, humanos tendem a errar mais que uma máquina. Agora, quando a gente está falando de coisas que não são óbvias, né, que é a troca humana de pensamento, né, de criação, aí a máquina talvez dificilmente vai superar a nossa criação conjunta. Sim, verdade. Então dei uma viajada aqui só para contextualizar, né, eu penso e eu vejo isso até do outro episódio que a gente conversou também bastante com o pessoal, com o Diego, né, do VDV, que isso é algo que está cada vez mais presente. Então a gente precisa, como negócio, como empresa de tecnologia, cada vez mais olhar para essa parte de pessoas, né? Até aproveitando de perguntar, como é que é hoje essa parte de pessoas no sentido de atendimento, suporte na Pleno, né? Perfeito. Então hoje a gente acompanha o cliente que está iniciando, né? E desde o ponto de integração com bancos, a parte de integração com site, CRM de preferência, e os treinamentos, né? A gente disponibiliza, além do material de apoio, reuniões, né? Não se limitam a tempos, né? Pode fazer daqui a pouquinho 10 reuniões se forem necessárias. Normalmente a gente faz um acompanhamento de 3 meses, que é mais ou menos o que o mercado nos dá de métrica, né? Para que de fato tenha o sucesso do cliente. Sim. Então, o locação, por ser, vamos dizer assim, mais complexo, né, do que o tema da vistoria, né? Ele abrange mais operações, com o treinamento ele garante um sucesso e de fato o passo a passo para facilitar, né, a vida da imobiliária ali, né, dos funcionários e também do cliente na ponta, né, que é o inquilino, o locador. Então o interpessoal vai fazer a diferença também nesse caso, né? Então o atendimento humanizado. Entendi. Eu tenho uma dúvida que está um pouco relacionada também ao nosso, né? O Estúdio 360 a gente faz de uma forma, eu queria tentar entender como vocês fazem hoje para pensar em novas funcionalidades. Da onde é que vêm as ideias? É algo interno? Vocês têm processo interno? Não tem? Só escuta o mercado? Não escuta o mercado? Tipo, os clientes? Como é que é esse brainstorm, esse pensamento para sugerir e botar em produção o desenvolvimento de novas funcionalidades no Pleno? Perfeito. Então, passa por uma análise, primeiramente, tanto interna, né, que daí é um desenvolvimento, olha, preciso de tal função que realmente o mercado está, né, solicitando.
E também a gente tem a flexibilidade, o feedback dos clientes que facilitam muito, né? Olha, precisaria de uma função aqui. E realmente a gente traz para uma esteira, né, de produção, Sim. se aquela informação realmente faz sentido. Sim. Então tu começa a customizar e vira um Frankenstein. Né? Exato. E esse é um ponto bem chave. O que for importante, né, fazer essa atualização, esse upgrade, né, a gente faz para todos os clientes. Então, a gente não vai fazer somente para o Guilherme, né, não somente para o Felipe. A gente vai fazer, se é uma atualização que é importante, a gente vai fazer para todos os nossos clientes. Entendi. Aí tu acaba não tendo... A gente enfrenta, às vezes, né, o problema tipo, legal, faz sentido, mas talvez não faça para todo mundo, então eu vou fazer só para ti. Mas aí tu começa a criar diferentes dependências dentro de um ambiente, e isso em larga escala complica, né? Engessa um pouco os processos. E como é que é hoje saindo um pouco do lado de desenvolvimento e indo mais para o lado comercial, né? Tu comentou que vocês hoje atuam a nível nacional. Essa parte das locações, as pessoas elas buscam vocês, tipo, é algo que está claro em todo o mercado, junto às imobiliárias, junto aos corretores, ou ainda tem muito um trabalho de instrução, no sentido de, poxa, vejo que esse mercado é promissor, mas eu preciso entrar lá, eu preciso abordar as imobiliárias, eu preciso explicar para elas, sabe? No sentido, a minha pergunta é, qual é o grau de maturidade, de conhecimento dos seus próprios problemas que as imobiliárias estão tendo hoje, né? O mercado, ele vem fazendo como vamos dizer assim, um acessório, né, essencial, né, ter um sistema hoje para quem quer trabalhar com a locação. Não é diferente da venda, né, que precisa também do CRM, site, um funil de vendas. Então, tem sido, vamos dizer assim, um acessório essencial. Né? O pessoal sabe que precisa de um sistema. Precisa. Não tem a gente pega alguns casos, até inclusive, às vezes até cases de sucesso, porque imagina, 500 contratos você fazer, né, todo esse processo manual. Então, até cito esse exemplo como... até legal trazer cases, né, de clientes de vocês que conseguiram... Então, imagina, 4 dias só para gerar boleto. Aí mais alguns dias para enviar esses boletos. Conferir. Então, o mercado tem exigido que esses clientes, né, procurem, né, tem diversos sistemas hoje no mercado, né, e realmente procurem, né, saiam da planilha, né, saiam do manual, porque é realmente o diferencial, é um detalhe que faz toda a diferença, né? Sim. Então, é um clique que você gera, por exemplo, os 500 boletos num detalhe só. Né? E complementando um pouco a pergunta do Felipe, a forma que as pessoas alugam aqui no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil, é diferente do norte, do nordeste, do oeste? Tem diferenças. Né? Da parte aqui do sul, sudeste, né? Enfim, todo o estado tem as suas particularidades. Né? Mas, de modo geral, é um padrão. O sistema hoje... O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Né? A lei do inquilinato é o que rege, né, os contratos de locação. E aí o sistema... ele vem a abrangir, né? Por exemplo, o Guilherme, ele não cobra primeiro aluguel, o Felipe acaba cobrando. Então, taxas, por exemplo, lá em Santa Catarina, o mercado chega até um certo ponto, né? Aqui no Rio Grande do Sul já é é diferente, né? Então, os parâmetros do sistema para cada imobiliária, né, vai ser confeccionado, né, ajustado. Conforme... Exatamente. Entendi. Cara, mudando um pouco de assunto, queria saber um pouquinho mais do Bulldog, o mascote Pug, da Pleno. O Pug, ele tem toda uma história por trás, né? E é nosso mascote também físico, né? A Teodora. E ele reflete a amizade, né? A plenitude, né? Você ter todo o afeto, né? Essa proximidade, né? De você, né, viver, né? Enfrentar os problemas do dia a dia. Né, mas o nosso mascote representa, né, principalmente a amizade aí Legal. Né, entre as pessoas, né? Então, vocês são hoje Pleno, assim, quantas pessoas fazem parte do time? Hoje a gente tem em torno de uns 15 colaboradores, né? Contabilizando, né, sócios proprietários, né? Então, mais os terceirizados, que a gente tem alguns, né?
Então acaba que a gente tem em torno dessa faixa etária. Legal. De 3 lá, que lá no começo, agora já estamos em 15, bem estruturados, né? E o local, a sede fica em Passo Fundo, Passo Fundo? Rio Grande do Sul. Começou Legal. lá. Exatamente. Começou lá na Petrópolis, né? Rua Dr. Roberto Tasca, 96, né? Para quem tá escutando aí, depois pode fazer um Google aí, né? E saber um pouquinho mais, né? Da localização. Né? Então, começou lá realmente. A gente tem expandido, né? E, de fato, a nossa matriz hoje é em Passo Fundo. E vocês já estão no mercado há? Mais de 8 anos. Mais de 8 anos já. Mais de 8 anos no mercado. E como é que o Felipe chegou lá? Você já era do mercado? Já nada a ver? O Felipe, na verdade, sempre teve um sonho, como todo menino, de ser jogador de futebol, né? E nesse meio futebolístico, né? As amizades, os networks, né? A gente acabou indo para o meio comercial e, através de um convite de um amigo, né, do futebol, eu conheci o Eduardo. E nessa oportunidade a gente deu seguimento aí a uma parceria de mais de 5 anos, né? Então, Legal. realmente, do meio futebolístico aí, como é que é? Eu brinco, né? Dos campos do futebol para né, o campo dos negócios, né? Então, Legal. esse trocadilho aí, mas realmente a gente tem uma bagagem que a gente traz, né? Sim, claro. Né, desde o se preparar como atleta, né, mentalidade. Também sou formado em educação física, né? Então tenho uma formação, mas realmente a gente exerce a parte comercial hoje em dia, né? E a gente traz também do nosso meio esses feedbacks, né? Sim. O feeling comercial o cara nasce, né? Pode construir, mas o cara que nasce com comercial é comercial sempre. É comercial, é marketing financeiro. Legal. A gente desenvolve, né, essas habilidades. Sim, verdade. Tem que passar por todas as áreas, não adianta. Exatamente. E a gente falou brevemente antes de para onde, né, a Pleno pode evoluir ou trazer novidades, tecnologias. Existe algum caminho, além da locação e vistoria, que vocês olham ou já olharam? Ou não? A ideia é realmente locação, vistorias e é nisso que a gente vai focar. Perfeito, Felipe. A gente parte da seguinte ideia. Quando se faz muitas coisas, a gente não faz muito bem, né, todas. Então, a gente focou em locação e vistoria. A gente até criou alguns módulos financeiro, vendas, a parte da gestão de comissionamento e vendas. Porém, o nosso carro-chefe é o locação e vistoria hoje. E aí a gente procura até, inclusive, fazer parcerias, integrar, né? Sim. Justamente para, de fato, você ter um ecossistema. Exemplo, hoje a gente não vai fazer um CRM site. Né? É uma expertise de anos de mercado. Então e tem bastante também. Exato. Né? Então... E que você já tem um monte de parceiros que fazem isso. Então a gente cria esse hub, né? Essa integração. E aí o cliente na ponta, ele tem o diferencial de ter duas empresas ou até mais, né, empresas focadas realmente no seu nicho, né, no seu campo. Se o painel imobiliário não é especialista em locação e vocês não são especialistas em CRM vendas. Exatamente. Então cada um faz o que é especialista, né, e se conectam ali no meio do caminho. Isso traz bastante benefício para os clientes na ponta, né, e isso reflete depois, né, a gente sabe que tem muitos sistemas que acabam tendo esse ecossistema a empresa, mas a gente sabe que, né, acaba não entregando tudo. Pecando em alguma coisa. Em alguma coisinha acaba não entregando tudo. Então, sempre esse foco aí no que você é bom, né? Sim. Então... Legal. E locação... Vocês não chegam a entrar no mercado tratando com incorporadoras ou alguma coisa nesse sentido? Ou também poderia... para a incorporadora que quer trabalhar com locação própria, né? Pode, né? No sentido de que a incorporadora tem imóveis ali, né? Tanto para venda como também para uso próprio, né? Então acaba assim, né? Tendo esse controle, né, mais facilitado. Porque a gente tem alguns clientes que incorporam, né? E às vezes dedicam parte das unidades para um estoque próprio, não para venda, para locação, né? Então daqui a pouco é um sistema que elas podem utilizar para fazer essa gestão. Exatamente. Então, aproveitando esse gancho, né, ele faz essa interligação, até inclusive daqui um pouquinho com o site, com o próprio imóvel, com a pessoa interessada. Então, acaba, sim, sendo uma vertente interessante de se trabalhar.
Daqui a pouco tem uma integração, estúdio... É verdade. Vamos Não. providenciar. Legal. Bom, já tratamos de bastante coisa sobre locação. Felipe, queria perguntar para ti se tem algum outro ponto, talvez que a gente não tenha abordado, no que diz respeito ao sistema, né, as soluções que a Pleno oferece, ou alguma coisa de tecnologia que tu queira expor nesse sentido. A tecnologia, ela tem vertentes, né, o mundo, o céu é o limite, né, como a gente comentou. Então, a gente tem esse foco no ensinamento também, né, então o interpessoal, né, o pessoal, né, entre, né, o atendimento pessoal realmente é o nosso, vamos dizer assim... Um dos maiores diferenciais. Por exemplo, a gente disponibiliza, né, um colaborador para te ensinar, né, realmente, até você chegar ao ponto de, né, olha, já entendi, né, realmente não precisa, né, a gente carrega pela mão mesmo e conduz até realmente o cliente estar, né, apto naquelas funções. Boa. Então, não é aquela coisa tipo, legal, quero fazer locação, vou achar um sistema, mas vou ter que me virar. Você nem por onde eu não começo. Tem isso, né? No caso, vocês evitam isso justamente para garantir que a pessoa use o sistema da melhor forma. Exato, tem muitos vamos dizer assim, experts no mercado hoje em dia, né? Hoje no YouTube, se você, ou, né, qualquer meio ali de vídeos, você consegue absorver, né, essas informações e aplicá-las. E nós, por termos esse contato direto com corretores, imobiliárias, a gente acaba entregando também algumas, vamos dizer assim, informações pertinentes a como ele poder estar, né, seguindo ali a rotina da locação. Quero começar hoje a locação. Ok. Então, olha só, segue um guia, né, aqui. Se precisar mais algum tipo de assessoria, a gente também acaba prestando nesse sentido. Legal. Cara, uma pergunta assim, mais pessoal minha, assim, mas eu queria entender também como vocês veem isso. Um quinto andar, por exemplo, ele é um concorrente de vocês? Ou vocês não veem ele como um concorrente? Ou... Porque eu vejo que a imobiliária sente ele como um concorrente, né? De certa forma. Ele vai trabalhar diretamente com o locador, né? Então, ele vai facilitar alguns processos ali, porém, ele não tem aquela, vamos dizer assim, a proximidade. Se você precisar um atendimento, né, provavelmente você vai ter que abrir um chat, né, ou até mesmo... Vocês entregam muito mais segurança. Exato. É um contato mais direto com a imobiliária em si. A imobiliária, ela acaba tendo esse mar de informações, né, mar de ferramentas para auxiliar no dia a dia. Sim. Então, de fato, comparado com o quinto andar, não seria um concorrente direto, né? Seria, na verdade, um viés da imobiliária, a integração entre a imobiliária e o locador, né, nesse caso. Eu te pergunto isso porque eu já fui corretor e eu sinto que é como tu alugar algo sem um corretor de verdade, assim, junto, é que nem tu fazer um contrato sem advogado, sabe? Tu leu, mas tu não sabe realmente o que tá dizendo ali, né? Então, eu acho que ainda o corretor faz um papel muito importante, tanto na venda quanto na locação, né? De trazer essa segurança pro cliente e não só ele entrar ali... E a imparcialidade também, né? Também. Que muitas vezes, eu sei que em alguns casos acaba tendo atritos, mas a figura desse intermediário, ele existe para ter a imparcialidade, para ele chegar ao melhor negócio para as duas partes, né? Sim, total. E aí vem muito também do que a gente tá falando. A gente digitalizou ao ponto de que a gente tem que olhar para trás e falar, cara, a gente tem que ter essa pessoalidade, né? Para gerar mais confiança, para ter essa imparcialidade, para ter essa negociação, ter o especialista ali, né? Então, Exato. Acho que a gente sempre volta as pessoas às vezes começam a falar, talvez o corretor comece a desaparecer. Cara, eu vejo totalmente o contrário. E teve a pandemia ali que nos mostrou que agora sim, mais ainda a gente vai ter essa pessoalidade, né? Que, por exemplo, tu fala tanto aí da Pleno também. O diferencial, né, realmente é na ponta você ter o atendimento, né, ele te falar, olha, esse imóvel é específico para que você me passou ali, né? Realmente
né, você quer com tais detalhes. Então, diferente de você ir lá no próprio site, pesquisar, Sim, sim. ele não vai te dar algumas referências, vamos dizer assim, internas, Sim. ou até mesmo algumas dicas prescindíveis. Até gerir uma negociação, né? Pô, quero Exato. baixar o preço, mas por quê? Eu vou fazer uma negociação ali, né? Justo. Então, o papel do corretor, eu também vejo, como você, Guilherme, que ele é importante nesse processo, né, da transição. Até, por exemplo, pega um inquilino que nem tem experiência por uma locação, então realmente ele conduz, né, toda essa operação, todo esse processo de uma forma, né, tranquila. Sim. Tanto pro locador quanto pro locatário. Legal. É a tecnologia não substituindo, né? É verdade. Assim, ela está facilitando e ela está quase que provocando e exigindo, ó, tu trata agora de melhorar a forma como tu te relaciona com as pessoas, porque eu tô aqui para fazer o resto, né? E que bom, Verdade. tomara que todo mundo comece a cada vez mais ter essa habilidade, essa empatia de comunicação pessoal e de juntos trazer conhecimento, né, para a mesa com a ajuda da tecnologia. E acho que o Pleno tá aí para isso, né, para agregar e auxiliar qualquer um que queira trabalhar com locação, com vistoria, é tudo em um único local, né? Então, ajuda muito nesse ponto. Felipe, queria deixar um espaço para tu contar um pouco pro pessoal que Seu quer merchan. saber mais. Hora do merchan. Final. Traz aí onde que eles te encontram, onde que eles encontram o Pleno. Obviamente, hoje a gente sabe que na internet tem tudo, né? Mas, enfim, um espaço para tu poder deixar um recado pro pessoal. Perfeito, aqui nessa câmera, né? Então, agradecer pela oportunidade, né, de estar mostrando um pouquinho aí, aqui nessa conversa sobre alguns dos diferenciais da Pleno, né? Acabei não entrando nesse demérito, né, de funcionalidades, ferramentas, realmente o que você, corretor, você imobiliária, pode estar facilitando no seu dia a dia, né? Desde operações ali bancárias, integrações bancárias, envios de notificações já automatizadas, entre outros recursos. Porém, eu também trago a parte de atendimento humanizado, né? O nosso diferencial, né, dentro da empresa, e também a flexibilidade para estar também potencializando, né, otimizando, né, troca uma ideia, pode nos procurar, né, ali dentro do nosso site, pelo WhatsApp, que a gente troca uma ideia, o que a gente pode estar melhorando para você, né? Pode ser um detalhezinho que às vezes, ou até mesmo você está cansado daquele sistema atual, né? A gente também é expertise, né, em migrações, né? Então, de fato, você estar, né, melhorando alguns pontos fazem toda a diferença lá no final. Show de bola, Felipe. Bom, agradeço muito a tua presença aqui, ter compartilhado com a gente toda essa experiência, conhecer mais a fundo o Pleno, né, que a gente tanto fala, e acho que hoje a gente conseguiu entender melhor várias nuances e que bom que vocês estão seguindo esse caminho e dando tanta importância para o relacionamento que nem tu acabou de falar, né? Verdade. Acho que é algo fundamental. Gui, também obrigado por participar de mais um com a gente, né? Vamos lá. Queria agradecer também novamente, então, o Pleno, né, que é um apoiador aqui do StudioCast, o VDV, né, Vivendo de Vistorias, e o Painel Imobiliário, que estiveram com a gente ao longo de toda essa primeira temporada do StudioCast, né? E pedir um engajamento para quem acompanha, para quem está vendo pela primeira vez, curte, compartilha, segue, principalmente porque agora a gente vai ter uma novidade bem interessante, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas podem ter certeza que o que era bom vai ficar ainda melhor. A segunda temporada promete. A segunda temporada está por vir aí com algumas coisas bem interessantes para o mercado. Então, agradeço a todo mundo que acompanhou e nos vemos em breve.